Olá, pessoal, boa tarde. Hoje é a nossa aula do dia 20 de maio, 20/5, módulo composição, é a penúltima aula do módulo composição, né, a gente já está indo para o final de maio, isso é assustador. E o que eu quero hoje conversar um pouquinho, refletir um pouquinho, talvez essa aula seja finalmente a aula breve que eu sempre prometo, falar do livro como um corpo, né, e de novo trazendo a ideia do Frankenstein, né, pensar no corpo da criatura criada pelo Victor Frankenstein, trazer novamente essa ideia do romance, a ideia do híbrido, né, dos processos de hibridação, acho que é hibridização, né, pelo qual passa a criatura, e que eu faço analogia com o livro, sobretudo o livro ilustrado, né, que é o nosso objeto aqui nesse curso. Então, quando eu penso na ideia do livro como corpo, é imprescindível a gente ter em mente a literatura como arte, claro, né? Porque fazer literatura infantil, seja por meio da palavra, seja por meio da imagem, seja por meio do design gráfico, né, no caso de quem cuida do projeto gráfico, requer um relacionamento, um pensamento muito próximo, né, muito profundo com a sociedade e sobre a sociedade, né, um diálogo com a sociedade e o potencial transformador dessa sociedade, né, a literatura infantil não pode passar apartada disso, né, e tampouco a literatura infantil pode ser pensada como modismo ou como um mero conteúdo escolar, como um instrumento para algo instrumental, efetivamente, né. E aí, nesse espectro, né, que eu quero pensar qual é o lugar do corpo no design gráfico? Design gráfico compreendido como a feitura de livro, no nosso caso, né. Então, eu volto a essa ideia da criatura que se submete a um processo de normalização, de padronização, na medida em que ele se põe, né, na relação com o outro, com o próximo, esse primeiro outro sendo o Victor, mas depois quando ele escapa e, enfim, vai seguir o seu caminho, né, ele é o tempo todo submetido a essa ideia de normalização e hibridação, né? E é pensando nessa criatura, a partir dessa criatura, que eu trago essa reflexão sobre o design gráfico, né, meio como um corpo gráfico, né, que é sobretudo para nós, desse campo do livro ilustrado, é um corpo gráfico privilegiado de leitura, né? Porque a gente tem essa leitura de dois tripés que são diferentes. Tem o tripé leitura do texto escrito, leitura do texto imagético e objeto gráfico, mas eu trago também a reflexão, né? Eu venho trazendo com vocês a reflexão sobre esse outro tripé, que é a história dos processos, a história dos materiais e a história das pessoas. Então, pensando nessas tantas pernas, né, nessas tantas pernas que esse corpo tem, né, para oferecer à leitura, a partir daí, e é na relação com o leitor, né, nós leitores adultos, o leitor criança, enfim, que esse objeto vai se relacionar. Então, assim, é uma relação de um corpo complexo com outros tantos corpos. E nessa relação, a cada relação, surgirão outros ainda. Então, o livro não embora o livro seja esse objeto aqui, perene, né? Não perene porque ele é perecível, mas, enfim, esse objeto que está aqui, que sai da gráfica desse jeito, ele jamais será o mesmo, porque na mão de cada um de nós, ele vai ganhar significados, embora dentro de um certo arcabouço,
mas ele vai ganhar tantos significados quanto a quantidade de leitores que ele acessar, né? Então, partindo partindo de um pensar sobre a anatomia, né? A gente não pode dizer que palavra, imagem, ocupam classes apartadas uma da outra, tá? Então, o livro nunca vai ser lido somente nos seus próprios termos, certo? Ele vai depender da relação com outras histórias, das histórias dos corpos que o acessarem. O livro, né, tentando aqui, talvez essa conversa esteja um tanto dispersa, né, um tanto digressiva, mas o livro vai depender da conexão que ele vai estabelecer com os seus leitores, e é interessante a gente pensar nessa ideia de corpo-livro, porque no design editorial, né, a gente pensa, se a gente pensar, né, em termos de design editorial, a gente nomeia as partes do livro como parte do corpo, né? Por exemplo, deixa eu pegar esse livro aqui, né? A gente tem a capa, né? Que seria a vestimenta do livro, mas tudo que a capa guarda a gente chama de miolo, né? Então, sob a pele que é essa capa, a gente tem o miolo, e esse miolo, então, sugere os órgãos internos, né? Compreendem o miolo. E a gente tem outras partes do livro que são nomeadas como partes de um corpo, né? A gente vai ter o cabeçalho, né, ou a cabeça do livro. A gente tem a espinha, que é a lombada, que é o dorso do livro. A gente tem a orelha, né, no caso de livros que tenham orelha, né? A gente tem a glosa, que é a língua, né, o glossário, né? E o glossário ter essa significação de língua é muito interessante, né? Porque o glossário é a parte do livro que nos fala tantas coisas, né? A gente tem os pés do livro, né, o rodapé, a gente tem o apêndice do livro, ou seja, o livro é um corpo, né? E embora o corpo de um livro seja geralmente atribuído a um único autor, né? A gente também pode pensar que para além do escritor, e no nosso caso, para além do ilustrador, e para além do designer, que também tem um trabalho de autoria, se a gente tem um livro com rodapé, com glossário, com apêndice, a gente também tem outros tantos autores ali compondo um intercâmbio de linguagem, né? Então são muitas cabeças, são muitos pensares, são muitas ideias e muitas inteligências que estão ali dentro do livro, né? Esse livro como, né, a escrita como a saliva, né? A gente tem a língua, né, que é a glosa e é o glossário, mas a gente tem a escrita como uma espécie de saliva, como suor, como algo que a gente que sai de nós, né? Que o corpo produz e que e talvez, sei lá, as páginas sejam como cabelo, como unha, né? Que são partes perecíveis, né? O livro é um objeto de consumo, é um objeto perecível, né? Assim como é a unha, como é o cabelo, ele, né, cresce, corta, a gente se desfaz de tempos em tempos, né? Mas é também um corpo que se regenera, porque o objeto acaba, né? Esse objeto aqui um dia vai acabar. Esse aqui já tá roto, mas essa obra não acaba, o que acaba é o objeto, né? E aí, para gente não ficar só nessa digressão, tem um texto da Faiga Ostrover que eu gosto muito, e eu vou ler aqui para vocês, vou até passar a câmera um pouco para cá. A Faiga diz, né, por que eu trouxe essa ideia do livro como corpo? Porque o livro não é abstração, o livro não é pensamento, ele não nasce apenas do nosso pensamento, do nosso desejo, ele nasce do nosso gesto, né?
Assim como a dança não nasce do desejo do dançarino e do coreógrafo, ela precisa do corpo do bailarino e do coreógrafo para se tornar concreta, o livro precisa da gente, do corpo, para se tornar corpo também, né? Então a Feiga diz o seguinte, que o homem elabora seu potencial criador através do trabalho. É uma experiência vital o trabalho, né? É nele que o homem vai encontrar a sua humanidade ao realizar tarefas essenciais à vida humana, tarefas essencialmente humanas. A criação, né, ela se desdobra no trabalho, porquanto este traz em si a necessidade que gera as possíveis soluções criativas. Né? Diante do processo de criar, gente, a gente vai ter o fazer, diante desse fazer a gente vai ter o impasse. E também, diante desse fazer, a partir do impasse, a gente vai encontrar as soluções. Mas nada disso está no campo da abstração, né? Semana passada nós tivemos o nosso encontro ao vivo, nosso encontro síncrono, né? E esses encontros eu faço sempre questão que sejam essencialmente práticos, porque é um momento da gente estar ali junto e para poder elaborar eventuais impasses que surjam ali, né? Coletivamente. Então, seguindo aqui com a Feiga, ela diz que nem na arte existiria criatividade se não pudéssemos encarar o fazer artístico como trabalho, como um fazer intencional, produtivo e necessário que amplia em nós a capacidade de viver. Retirando a arte o caráter de trabalho, ela é reduzida a algo de supérfluo. Enfeite, talvez, porém prescindível à existência humana. Ou seja, na medida em que a gente tira esse caráter de trabalho, o caráter de essencial da arte, a gente torna ela algo não essencial. A gente torna ela uma afetação, um desejo vazio de fazer algo, né? A arte exige de nós compromisso e dedicação, tá? E nesse sentido, eu trago para vocês hoje esse livro aqui um livro que eu vou mostrar já já. Deixa eu só minimizar aqui, deixa eu só mudar de novo a câmera de lugar. Eu quero mostrar para vocês um material. Quer ver? Deixa eu tentar abrir aqui, talvez eu consiga apresentar. Compartilhar tela, peraí, eu acho que é melhor. Tela cheia. Eu vou mostrar para vocês o trabalho a partir desse livro aqui. Vem. Que é da Dani Grinberg, tá? Daniela Grinberg. Foi minha aluna numa oficina que eu dava, é uma oficina que é mãe desse curso aqui, né? A Dani era minha aluna e... Peraí, deixa eu abrir que eu vou mostrar para vocês. Esse livro nasce, gente, de um exercício, acho que, assim, a foto não está tão boa, porque foi uma foto que eu tirei da câmera, da câmera não, da gravação de uma das aulas, né, e foi um exercício a partir de algo que a gente faz aqui entre nós, né, que são as texturas, as explorações dos materiais e tudo, e nasce numa das aulas um personagem chamado Risquinho, e o desejo da Dani de criar, de falar de uma trajetória de transformação, né? Esse era o mote do livro, né? O personagem era o Risquinho, e a partir dali a gente iniciou de uma maneira muito embrionária ainda qual seria essa trajetória né, de transformação desse personagem. Tá vendo? E aí, um dos nossos encontros, ela estava nesse processo aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Dá para ver as texturas, os diferentes materiais que ela trabalhou, o Risquinho é esse personagem aqui, enfim,
esse foi o pontapé inicial, né? O embrião do embrião da coisa, o desejo da história, né? E o início de um colocar a mão na massa para que o processo nasça. Só que dentro da Dani existe um outro, né? Quando a gente fala das histórias das pessoas, né? Dentro da Dani existe essa coisa da colagem, a pesquisa sobre materialidade a partir do Bruno Munari e do Matisse, né? A coisa do recorte dos papéis, do papel color plus. Isso é um universo para ela muito próximo, muito significativo, né? Então vejam que já são dois universos aqui diferentes, dois universos gráficos diferentes. Esse aqui, que surgiu a partir de exercícios da aula, e esse aqui, que são experimentações que ela faz com color plus, mas que tem muita coisa do recorte, né? Quem conhece um pouquinho a obra do Matisse, vê um pouco de Matisse ali. Quem conhece o lance do Munari, né, da materialidade, quando ele fala de materialidade, dos diferentes tipos de papel, de material nos livros, reconhece também um pouco disso nessa imagem. Bom, e aí, deixa eu parar a tela e voltar aqui. E aí, a Dani seguiu nesse processo de investigação, e uma coisa que eu sempre dizia era, um livro, estilo é aquilo que a gente tem para contar para o mundo, né? Estilo não é a gente se perder no universo do outro. É muito comum, isso é muito natural de acontecer, isso não é um defeito, não é um problema, quando os alunos acabam, de alguma maneira, mimetizando o traço do professor. Uma vez quem falou isso para mim foi a Rebeca Luciani, que é uma ilustradora argentina incrível, foi minha professora, ela dava oficinas em São Paulo de tempos em tempos, né, ela vinha sempre com regularidade, e ela dizia que uma das preocupações dela é que muitos alunos saíam desejando pintar como ela, porque ela tem um trabalho com acrílica muito sólido, a gente brinca que ela é a rainha das cores, porque ela tem um trabalho cromático muito próprio dela, né? E ela disse que estava um pouco preocupada com isso, né? Foi dali eu comecei a refletir sobre isso, né? Primeiro porque eu me sentia muito inadequada nas aulas, porque eu não gosto de acrílica, eu não tenho um trabalho como ela tem de pesquisa cromática, enfim, eu sou outro departamento, e eu me sentia meio peixe fora d'água, né? E algo que eu sempre trouxe para as minhas oficinas, para os meus cursos, não mimetizem o professor, procurem dentro de vocês. Por isso que eu insisto tanto nessa ideia do fazer, da poética como fazer, do pensar das mãos, do se colocar em prática, porque é assim que a gente ganha individualidade, é assim que a gente ganha autoralidade. E a Dani entrou nesse processo de busca autoral, e foi daí que nasceu o Vai e Vem, né? Que é um livro acabou entrando na categoria do livro objeto. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, porque é toda uma discussão sobre, né? Mas foi lançado na Feira Miolos ano passado, tá? É um livro de edição limitada. Ele tem, tá vendo? Ele tem orelha. A lombada dele é aparente, não é costurada, é colada, tá? Mas é aparente. Tem orelha aqui, desse lado do vai. Não tem orelha do outro lado, certo? Mas ele é um livro que pede esse jogo, né, do corpo leitor com o corpo livro. A começar pelo papel, pelas diferentes texturas, ela investiu na escrita com verniz, né, o título. E aí vejam o risquinho. É a leitura silenciosa, né, um livro de imagem. A brincadeira com as facas, né, isso aqui a gente chama de facas no jargão, né?
mas são os recortes, os vazados, o papel color fluid. E a gente mergulha nesse livro, né, nesse percurso do risquinho, mas a gente também pode mergulhar um pouco, já que a gente está fazendo uma leitura aqui mais crítica, mais analítica, né, a gente está lendo o risquinho, né, como o risquinho se transformou, né, nesse processo de transformação que ele buscava, ele encontra isso na ficção, mas ele encontra isso também no seu processo, né? Eu acho bonito desse livro isso também, né? E como ele vai propondo diferentes imagens, né? E quem conhece um pouco da trajetória da Dani, por isso eu contei um pouco aqui para vocês, né? O trabalho dela com Matisse, com Munari, entende o porquê do color plus colorido, do porquê dos recortes, dos vazados, né, dessa experimentação da textura, porque também tem a coisa da textura das diferentes. Oh, ai, socorro! Tá vendo? Cada portinha que a gente abre tem um material. E o risquinho segue na sua trajetória, né? E aí muda-se o tipo de papel para o papel vegetal. Então a gente leu vai, e agora a gente pode virar e ler o vem. E aí a gente inverte essa ordem toda, né? Então é uma leitura não linear, é uma leitura que a gente pode fazer como eu estou fazendo aqui com vocês, mas a gente pode abrir em qualquer página também. E a leitura se dá nessa coisa sensorial, do toque da mão no papel, do abrir e fechar portinhas, do dedinho, né, o dedinho da criança, né, caso seja uma criança, no verniz localizado, na gramatura, né, no explorar a gramatura, as diferentes gramaturas dos papéis, né, o diferente toque mesmo, esse tamanho, né, esse formato, enfim, tudo nesse livro é uma experimentação das sensações, né? E vejam como tudo dialoga, né? A busca do risquinho, a busca por transformação, a busca por um significado, por um ser e estar no mundo, a busca da Dani por trazer essa autoralidade, né? O que é dela, o que é ela, não como um engessamento, porque a Dani não é só o Munari, nem é só o Matisse, ela é muito mais coisas que estão aqui nas entrelinhas e que estarão também em outros projetos futuros dela, né? Mas eu quis trazer esse livro aqui porque ele nasce de uma oficina que eu dei, mas e de e da reverberação desse desafio, né, que eu propus e que ela abraçou, da reverberação disso, né, no tempo, porque ela fez essa oficina comigo em 2020 e 2021, foram 2 anos. E esse livro ficou pronto ano passado, no final do ano passado. Então, é um compromisso, né, assim, né, o livro não saiu no momento da oficina, e nem saiu conforme ele foi proposto naquela época. Ele passou por todo um processo de maturação, de estudo, de experimento, de consultorias com outros profissionais, né? De estudos de materiais, de descobertas de possibilidades gráficas, né? Sobretudo pensando, acho que eu estou falando muito sobretudo, né? Mas ainda mais pensando que, vejam, o Katsumi Komagata, que também é um autor que explora essa coisa da materialidade, ele estava no Japão, ele faleceu recentemente, né? Mas assim, ele estava no Japão, ele estava em outro país com mais possibilidades gráficas,
no sentido de gráfica mesmo, de lugar onde se imprime o livro, onde se encontram essas facas, esses cortes, fazer isso em São Paulo, que é onde mora a Dani, é uma outra aventura, é um outro rolê, porque os preços são mais altos, porque a gente não tem um maquinário tão plural, né? Então, tudo isso faz parte da criação, tudo isso faz parte da experimentação, né? Então, quis trazer para vocês hoje esse livro para a gente pensar nessa ideia do corpo-livro, e do corpo-livro se relacionando conosco, leitores, no caso desse livro, e com o corpo autor, né, com seus aspectos físicos, com seus aspectos subjetivos, tá? Eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente vem debatendo até hoje, ok? E é isso, pessoal. Um beijo bem grande e até semana que vem.